A data era 5 de abril de 2019. Há cerca de um ano, o estado do Piauí chorava outra tragédia. 2 pessoas morreram e 40 famílias ficaram desabrigadas após uma enxurrada em Teresina, no Piauí. A tragédia do Parque Rodoviário na zona sul de Teresina, capital do Piauí, foi apenas uma das consequências das fortes chuvas que caem por todo o estado. Em 3 dias, choveu na cidade o esperado para um sexto do ano. A chuva mais recente, que culminou com a tragédia, registrou 200 milímetros de precipitação. Na parte superior do bairro existe um clube já desativado. Lá existia uma lagoa que concentrava, que captava a água, sobretudo a água da chuva. E ontem, devido à intensidade da chuva, a captação foi intensa, de forma que o muro e a estrada que dividia as 2 partes do clube, a entrada para as piscinas, e que servia como muro de contenção, não suportou a pressão da água e veio a romper. O Corpo de Bombeiros está na região. Muitas vias públicas e casas podem ceder a qualquer momento, sem falar no risco de pancadas de chuva que podem provocar novos desmoronamentos. A população local deve ficar em alerta e abandonar o bairro. De acordo com informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do estado do Piauí, 2 pessoas morreram em consequência desta tragédia. Uma senhora de 72 anos, identificada como Graça, e um garoto de 3 anos e 7 meses, que não teve sua identificação divulgada. Ao todo, 11 pessoas se feriram e foram encaminhadas para atendimento no Hospital de Urgências de Teresina. Pelo bairro, o poder público se soma à população para retirar lama das casas. Muitos escombros estão espalhados, mas a população de Teresina se destaca mais uma vez pela solidariedade. Água potável, roupas e alimentos não param de chegar. Quase um ano após essa tragédia, nós procuramos pessoas que resistiram, no caso, que sofreram as consequências dessa forte enxurrada, da tragédia que ficou conhecida como tragédia do Parque Rodoviário, para saber como está a assistência a esses moradores ali na região. Vamos conferir. Era a minha casa há um ano atrás. Eu e meus filhos, meus netos, ao todo são 11 pessoas que moravam aqui. E hoje a gente está no aluguel, né? Está um pouquinho atrasado o aluguel da casa onde a gente está. E eu queria pedir encarecidamente ao senhor prefeito que nos dê uma resposta sobre nossas casas aqui, as pessoas que ficaram sem casa, foi perda total. E é muito sofrimento que a gente está querendo uma resposta para a gente saber o que. Porque se não puder fazer as nossas casas o mais depressa possível, que já está com um ano, é o jeito a gente voltar para cá, armar um barraco aqui e vir morar aqui. Eu sou uma das pessoas sobreviventes da tragédia aqui do Parque Rodoviário. Estou aqui no meu terreno e quero saber uma solução, o que eu posso fazer, porque eu estou acolhida numa casa de aluguel pela prefeitura e, inclusive, o dono da casa, o aluguel está atrasado e já pediram a casa para me devolver, porque já foram lá para tirar o dinheiro e nada de depósito de dinheiro. Eu já fui no CRAS, o carro está fechado, com esse problema dessa coronavírus, aí fica difícil da gente resolver. E eu, como eu sou inquilina da casa, todo dia a mulher lá fica falando que vai tirar o dinheiro e não consegue. Aqui é onde eu morava, aqui está o resultado da tragédia que teve, né? Como hoje está fazendo um ano e não resolve nada. Estão esquecidos de nós. Está fazendo um ano do alagamento do Parque Rodoviário. Olha só, a minha casa continua do mesmo jeito. Ela foi considerada área de risco pela prefeitura. Um risco que foi causado pela Oi Telemar e os próprios administradores municipal e estadual. Veja só a situação aqui da minha casa. Continuo do mesmo jeito, não recebi nada, não posso reformar minha casa, não posso fazer nada, porque o prefeito baixou o decreto desapropriando. E eu não posso fazer nada. Estou aqui com prejuízo, nunca recebi indenização nenhuma. Nessa minha casa moravam 2 famílias. Graças a Deus não teve nenhum óbito, não teve nenhuma pessoa ferida.
só o sofrimento mesmo. Não vou entrar mais, tem muito cansanção aqui. A mata tomou de conta. Olha só a situação dessa casa, pessoal. A prefeitura, ela reconstruiu muitas casas lá, reformou todas as casas que foram danificadas. Agora, as casas que caíram com as enxurradas não vão ser reconstruídas no mesmo local. Vão ser construídas 22 novas casas no terreno que tem mais acima, onde funcionava um clube, que essas águas foram acumuladas lá nesse clube. E desapropriar este terreno e construir 22 casas para as vítimas. Só que já completou um ano agora, né? Ainda não foram feitas ainda essas 22 casas. Estamos ainda com a promessa, já conversamos com o secretário da SDU, Zona Sul, e ele nos mostrou a planta do que vai ser feito nesse terreno e dessas casas. Diz que vai construir ainda neste mês de maio para frente. Estamos aguardando aqui ser construídas essas casas. Enquanto isso, estamos recebendo as cestas básicas que a prefeitura está doando para essas vítimas que perderam totalmente as suas casas. Tá aí, tragédia do Parque Rodoviário, celebrando um ano no próximo domingo, dia 5 de abril de 2020. Foram 2 mortos, uma senhora e uma criança, 11 pessoas feridas e pelo menos 40 pessoas desabrigadas. A SDU Sul informou que as casas que faltam ser entregues e reformadas são justamente aquelas que estavam próximas ao canal de escoamento ou estão em área de risco e não poderão mais, as pessoas que foram desabrigadas não poderão mais voltar para esses locais. Para as famílias serão construídas novas moradias em área que pertencia ao antigo clube da Telemar e que foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Teresina. Essa obra, de acordo com a assessoria de imprensa da SDU, será licitada em breve, mas não há nenhum panorama comprovando ou garantindo de quando. Enquanto isso, as famílias estão sendo atendidas pelo programa Família Solidária da Prefeitura Municipal de Teresina e continuam também, é claro, sendo assistidas pela Prefeitura. Eu estive lá, realmente uma situação bastante triste. Lalesca, você também esteve lá. Seu sentimento com relação a essa tragédia? Meu sentimento é de muita tristeza, não é? A gente pôde acompanhar algumas famílias na manhã, depois do acontecido, logo depois do acontecido, um sentimento de muita tristeza, né? E é uma tragédia que a gente não dá para esquecer, que não dá para apagar da nossa mente. Eu pude acompanhar também o velório da criança, pude acompanhar o velório da senhora, vi muitas pessoas lá desesperadas porque perderam as suas casas e ainda hoje esperam uma resposta mais efetiva, né? Uma resposta, é verdade. Lalesca era minha companheira de campo, nós nos dividimos, lembra, Lalesca? Isso. Nós estávamos aqui naquela ponte ali que passa em cima daquele canal, daquela área de escoamento, você foi para um lado, eu fui para o outro. E assim nós contamos essa história aqui na tela da Soldia TV. Eliezer Rodrigues também estava lá, estava por outra emissora, mas também estava lá, não é isso, Eliezer? São as suas recordações dessa data? Recordações tristes, fortes, difíceis de serem apagadas da história do município de Teresina. Abruptamente, dezenas de famílias acabaram perdendo as suas casas, seus entes queridos. Vimos também, Lívia, um lado positivo, não é? A força da mobilização voluntária, da solidariedade, né? De todos aqueles, de várias instituições que resolveram de alguma forma colaborar no apoio àquelas famílias. Vimos a movimentação de muitos políticos naquele momento, fazendo promessas. Pelo jeito, não estamos vendo de fato essas promessas, tantas emendas parlamentares que foram destinadas, tantos recursos que foram anunciados, tantos holofotes às autoridades naquele momento, mas parece que muito pouco se fez, pelo relato das famílias que nós vimos aí na reportagem. O ano da tragédia vai ser comemorado, celebrado, por assim dizer, no dia 5 de abril de 2020, no próximo domingo. Nós tocamos nesse assunto porque é uma forma de dar satisfação a você, família que foi prejudicada por conta dessa tragédia. Nós continuamos olhando para vocês, acompanhando essa situação e querendo saber o que está sendo feito em socorro às famílias que foram desabrigadas por conta dessa tragédia natural.